de volta aqui com vocês. E aí eu estava explicando o que significa modem. Esse aparelhinho que fazia ou faz a modulação do analógico para o digital e do digital para analógico. Ele faz essa conversão, essa modulação. E no mundo da internet, há uns 10 a 12 anos atrás, a gente utilizava muito o chamado modem. E antes disso, até mesmo existia o modem discado. Talvez vocês recordem, muitos de vocês aí que talvez tenham ali um pouquinho mais de idade, recordem quando vocês eram crianças ali que tinham esses aparelhos. Há mais ou menos isso, há uns 12 anos atrás. Para ter a internet, era obrigatório ter uma linha telefônica e nessa linha telefônica você conectava ali o seu modem. E esse modem que você conectava ao seu computador. O computador tinha sinal digital. A tua rede telefônica, analógico, por isso era necessário esse modem. E com o passar do tempo, com a evolução dos sistemas, até mesmo os sistemas de telefonia, precisavam aumentar a qualidade e até mesmo a quantidade de usuários ali dentro daquela rede. E por esse motivo, houve uma transição do sistema telefônico analógico para o digital. Com isso, o modem acaba de perder a sua maior função. Ele tinha essa função de fazer essa transição do computador digital para a rede telefônica que era analógico. Então, por esse motivo, por a própria rede já está no sistema digital, não necessita dessa conversão. Então, quer dizer que o modem perdeu totalmente a sua função? Não, ainda existem certos sinais que são analógicos. E aí a gente vai entender ainda como era essa transição, como foi essa passagem aí da saída do modem e a invenção, o início desses novos access point, esses novos roteadores com a função de modem. Vamos entender um pouco mais disso, do funcionamento do modem aqui na nossa apresentação. Tá, aí eu tenho um computador nessa nossa imagem, tem um computador, e ele comunica-se com o modem de forma digital, sinal digital, pulso digital. E aí ele envia pela rede telefônica esse sinal, mas agora transformado de forma analógica. Pessoal, olha só. Se analógico só é uma pessoa por vez, e digital eu posso ter multiplexação, multicanais, então, antigamente, quando a gente utilizava um modem, o que acontecia? Talvez vocês devam lembrar, acho que não, talvez já tenham escutado essa conversa de toda vez que alguém ia utilizar a internet, o telefone da casa não funcionava. E para fazer qualquer ligação, você era obrigado a desligar o computador, desativar a rede de internet. E enquanto você estivesse na internet, o seu telefone não conseguia nem receber chamadas. Por quê? Porque o canal analógico estava ocupado. Ninguém enviava mensagem, nada. O telefone simplesmente não funcionava. Só a internet. Era um ou outro. Por quê? Porque o sinal era analógico. Enquanto tivesse o uso do sinal analógico, ainda era necessário a utilização do modem. Está aí uma foto antiga de um computador conectado ali com um modem externo ligado ao computador pela via RS-232. A gente vai falar um pouquinho mais desse RS-232 que ainda é utilizado em alguns casos hoje em dia. E a fiação, essa fiação conectada, vejam bem nesse cantinho aqui, essa conexão com um RJ11, um cabo desse que a gente vê no telefone fixo. O RJ11, esse cabo, esse conector menorzinho, o conector que é o da internet, esse nosso cabo par trançado, é o RJ45. Quando a gente vai falando de cabeamento, eu vou voltar a falar sobre esses conectores. Tá aí, então eu tenho um computador, esse computador, esse terminal, ele envia o sinal para o modem digital, o modem recebe e transforma analógico, utiliza a rede telefônica analógica, o outro modem do outro lado recebe esse analógico, converte isso, modula para o sinal do tipo digital e assim acontecia antigamente o modo como a internet funcionava. Então o modem recebe o sinal de um computador, naquele inicial, o sinal digital é usado para modular um sinal em uma portadora analógica, o nosso modem, o sinal analógico viaja pela linha rede telefônica,
O sinal analógico é detectado pelo outro modem e ele faz a decodificação. E assim é que funcionava a transição do uso do modem. Vamos entender a diferença entre um modem e um roteador. Espera aí, Hildo. Modem está na cara que ele faz essa modulação analógico, digital, digital, analógico. E o roteador, o nome dele já está dizendo, ele cria rotas. Vamos ver se é só isso mesmo? Modems são aparelhos que conectam o seu computador à rede da sua operadora de internet. Antigamente, a maioria das conexões no Brasil utilizavam a rede de telefonia fixa e os computadores de mesa. Então você precisava ter a sua rede telefônica, ter ali um adaptador para fazer essa transição para ligar com o seu modem e no seu modem que você fazia a ligação com o seu computador. Era necessário ter essas bugigangas, tudo isso na sua rede. Com a rede telefônica mudando, o modem aí perde o papel. Mas e por que, que o Hildo está falando aí que existe uma diferença entre modem e roteador? Por que, que ele agregou esses dois? Porque algumas vezes, quando você vai comprar um access point, tá lá as funções descritas. Esse access point tem as funções modem e função roteador. Aí você acha assim, que coisa estranha. Ah, mais coisa é melhor. O que é que tem aí? Não sei, mas agora vocês sabem. Vocês sabem que se você comprou um access point ou até mesmo um roteador e ele vem com a função de modem, isso quer dizer que ele está preparado para que quando você queira utilizar qualquer envio de mensagem em uma rede analógica, ele vai funcionar. É de pouco uso? Com certeza, hoje em dia são mínimas as redes que funcionam de um modo analógico, mas ele está dizendo que tem essa função. Então é algo que nem tem tanto que se vangloriar quanto a isso. O modem era o equipamento no qual entrava o cabo de telefone que proporcionava uma saída para conectar um cabo de Ethernet, tipo um cabo utilizado para conectar os computadores hoje em dia. O modem é responsável por modular as informações enviadas pelo computador para que possa ser enviada pela linha telefônica. Da mesma forma, é responsável por demodular as informações que vêm da linha telefônica para que seja processada pelo computador, atuando como modulador e demodulador, usando a estrutura da rede telefônica. É por isso que operadoras que trabalham com redes de internet, a antiga banda larga, ADSL, costumavam dar desconto na internet para os clientes que já possuíam telefone fixo, porque era obrigado ter um telefone fixo e aí instalar o modem para fazer uso de internet em casa. Isso antigamente. E o roteador? Roteador é o equipamento que faz a ponte entre o modem e seus equipamentos de fio, laptop, smartphone e tablet. Normalmente a gente chama de roteador ou simplesmente ponto de acesso, o access point. Ele recebe o sinal de internet do modem via cabo Ethernet. Isso mesmo, aquele cabo que era antes conectado no computador de mesa. E distribui o sinal de internet via Wi-Fi. Também permite que os equipamentos da mesma rede Wi-Fi comuniquem entre si. Então a gente pode pensar da seguinte forma: antigamente a gente poderia criar uma rede com esse acesso, ponto de acesso, desde que tivesse esse roteador e fizesse essa transição. Mas como o modem foi extirpado, a função modem poderá vir junto com a função roteador dentro desse aparelho. Por isso que hoje em dia a gente não chama ele só de roteador. Antes ele tinha essa função de rotear, de transferir a internet para os diversos computadores, telefones que tivessem conectado àquela rede sem fio. Mas ele ganhou também a função de modem. Ele tem essa função de modular. Então a junção, a fusão de modem com roteador gerou esse chamado ponto de acesso. Então por isso falar que um ponto de acesso ele tem funções de roteador e modem é chovendo molhado. Esse já é básico deles. Embora alguns usem as duas palavras como sinônimos, não se trata da mesma coisa. Modem traz serviço de internet para dentro de casa e o roteador compartilha o sinal de internet com dispositivos da casa. Então, se você encontrar um modem, se você encontrar um roteador, cada um tem sua devida função. A junção dos dois, a união desses dois é que forma o nosso access point. Tem desse lado aqui, ó, nessa imagem, a gente vê aí um desses access point, só que com o PON, o fibra, ponto ali de fibra, já o ponto de óptica, para entrada óptica ali do cabo de fibra óptica.
E do lado de cá a gente vê que tem até um antigo roteador. Eu tenho ali a entrada DSL, ou seja, é aquela entrada UR11 telefônico, então esse aparelho é antigo. Os mais novos, eles nem vêm mais com a entrada, né, no caso DSL, a antiga, você vai encontrar algo como ou a entrada de fibra, entrada para fibra, ou uma entrada simplesmente esse mesmo, vocês estão vendo aí, esse mesmo aparelhinho, só que no lugar da DSL, vocês vão encontrar uma portinha LAN dessa daí, mais azulzinha, porque ela é a entrada de internet que veio da rua, que vem através de um cabo desse de par trançado. Depende, é claro, do tipo de provedor que vai estar chegando para você, o tipo de internet que vai estar chegando. Sinais digitais. Eles são representados por zeros e uns. Variam menos que sinais analógicos. São mais fáceis para decodificar, mesmo que tenham sofrido interferência. As redes que transportam os sinais digitais são conhecidas como baseband network. Então, de forma geral, a gente vai ver os vários tipos de sinais digitais, mas eles usam os binários. Eles usam o 0 e 1, como a gente já aprendeu lá na disciplina de arquitetura. E pela junção, o conjunto desses zeros e uns, é que eles passam as informações, os dados adiante. Eles têm uma grande vantagem, além de utilizar em uma rede com utilização de frequência, multiplexação, eu posso ter vários clientes em um só caminho, eu também tenho uma recuperação bem mais fácil de possíveis falhas. É muito mais difícil se perder a informação em uma rede digital do que numa rede analógica. Os sistemas com sinais analógicos sofrem menos as atenuações. A vantagem dele é isso. Ele sofre menos com essas atenuações que os sinais digitais a longa distância. Se eu estou utilizando o sinal digital, a distância que esse sinal vai alcançar será bem menor do que o analógico. Equipamentos digitais lidam com zeros e uns. O que acontece se o sinal se torna fraco a ponto de não permitir essa diferenciação? Então, se isso fica fraco demais, se você perde, é o caso daquele cabo UTP que eu disse, olha, o máximo de tamanho que ele chega é 90 metros. Se você passar disso, a atenuação é grande. E aí, do outro lado, o sinal recebido, ele não vai conseguir definir se é um 0 ou 1. Por quê, Rildo? Porque vamos pensar o seguinte, eu tenho aqui o cabo, aqui passagem de cabo mandando de A para B. E esse cabo, digamos que seja um cabo de par trançado, ele está com mais de 100 metros, ou seja, estou perdendo sinal. O que faz A mandar o dado para B? Não é eletricidade? Então a atenuação vai diminuir nessa intensidade, essa intensidade aí da eletricidade. E o que é o 0 e o 1, gente? Vocês lembram? O 0 não é desligado e o 1 não é ligado. Então, se o 0 é desligado e o 1 é ligado, resultado, sempre vai chegar tudo com o sinal 0 do outro lado. Porque eu não vou conseguir reconhecer se está ligado realmente. A tensão está sendo tão fraca que ele não consegue definir se está ligado tudo ali. E aí acaba havendo muita perda. Sem dúvida nenhuma, uma das mais utilizadas dentro da broadband, na transporte de dados no broadband, é o cabo coaxial, principalmente em redes de TV. Quando você vê instalação de TV, a gente sempre vê a utilização de cabo coaxial. Não é à toa que é o cabo predileto para ser utilizado dentro de antenas, no uso de antenas. O digital, ele é mais fácil de se regenerar do que o analógico. Em compensação, ele se perde, mas se eu colocar um regenerador, ou seja, aumentar o nível, aumentar o meu sinal, ele é muito mais fácil de regenerar isso. Se a gente for pensar um modo analógico, através de antena, eu tenho que pegar aquele sinal e reenviar, e aí existe perda de qualidade. Já o analógico, o digital, não. O digital regenera isso, simplesmente é só dar uma cargazinha extra e pronto, ele continua a ser enviado. Não é à toa que a nossa internet funciona principalmente de modo digital. Ele é menos infestado de interferências. As interferências, sem dúvida nenhuma, no modo analógico, ruídos, elas agregam muito mais. Pode ser gravado diretamente no computador, porque eu não preciso da utilização do modem. Eu não preciso fazer essa transição de analógico para digital. Como o computador já é,
um sistema digital, binário, ele quer que funcione de modo digital. Então eu não preciso de um modem, ele pode ser gravado de forma direta. Analógico, o digital, forma digital, e a passagem para analógico, é o chamado coder e decoder, o codec. E também utiliza linhas totalmente digitais, que são as linhas ISDN, Integrated Services Digital Network, que são a maioria das redes que a gente utiliza no mundo da internet. Métodos de codificação digital. Fisicamente, comunicação por corrente elétrica, ondas de rádio e luz. Os computadores são vistos como dispositivos digitais. E aí tem alguns métodos dessas codificações nessa transição de dados que a gente utiliza. Principalmente quando iremos fazer a passagem de analógico para digital. Principalmente isso é utilizado em algumas estratégias. Bora ver algumas delas. Existe a chamada codificação polar. Quero, antes de explicar todas elas para vocês, cada uma delas, entender o seguinte: elas são utilizadas, essas codificações, e isso depende muito do seu uso em que. Por exemplo, em sensores, existe um certo tipo que são utilizados. Em redes, com a utilização de infravermelho, também tem outra codificação. Então, isso depende de cada um dos seus usos, tá? Aqui eu vou colocar para você o conceito, mostrar o conceito de cada uma delas, mas isso aqui não é tão necessário assim no mundo da rede aqui para nós, para a gente trabalhar em algo como instalação de rede, na configuração de provedores, não é tão necessário para a gente. Isso é mais a parte do hardware. Temos a codificação polar, que ela tem em si a corrente elétrica que envia os bits, e voltagem negativa, quando ele envia uma voltagem negativa, é bit com valor 1. Voltagem positiva é um bit com valor 0. E assim ele passa toda a transmissão de comunicação dos binários. A codificação unipolar, ela trabalha parecida com a polar, só que uns e zeros são representados pelo positivo. Todos dois são representados pelos positivos. E por isso ela é mais suscetível à interferência. Utiliza voltagens negativa, positiva e zero na bipolar. Eu posso utilizar o 1, positivo ou negativo, e o 0 com a voltagem 0. Ou seja, quando eu não envio nada na bipolar, eu estou vendo ali como voltagem o 0. Eu estou definindo como enviando um 0. Quando eu coloco algo positivo ou negativo, então é visto como contado como 1. Por esse motivo, ela é mais resistente a possíveis interferências. E a codificação bipolar a Manchester. Essa daqui eu tenho 1 como mudança de negativo para positivo. Toda vez que chegar uma mudança, houver uma passagem de negativo para positivo, vai ser marcado como 1. Toda vez que for passado de positivo para negativo, vai ser passado 0. É parecido com o que fazíamos lá no código Morse. Ela é muito utilizada em redes do tipo Token Ring, ou seja, as redes do tipo anel, e de redes Ethernet. Bora falar um pouquinho do padrão RS-232. Parece ser um padrão antigo, parece ser algo que não é usual. Essa entrada vocês já devem ter visto em alguns computadores por aí, a utilização desse cabo. Esse é o RS-232. Ele foi muito utilizado também na transmissão no uso de internet e principalmente no uso de impressoras. A porta chamada porta serial foi muito utilizada dentro de impressoras. Esse cabo pode parecer muito estranho e diferente, longe do nosso uso habitualmente? Sim, mas em servidores, para você fazer configuração de servidores, para você fazer configuração de switches, de roteadores, pode ter certeza que você vai necessitar de um seu próprio computador para fazer a conexão com o sistema através desse cabo RS-232. Mas, Hildo, esse switch eu não poderia configurar ele pela rede, pela Wi-Fi, não poderia configurar por qualquer computador que estivesse nessa rede? Não, porque isso é questão de segurança. Quem mexe nas configurações de servidores, quem mexe nas configurações de algo assim que tem necessita ter toda essa proteção,
exige que a configuração só possa ser feita de modo direto. Imagine só um servidor do Google, para que alguém pudesse fazer uma configuração nesse servidor, eu pudesse fazer em qualquer parte do mundo. Seria bem mais prático para os donos, mas seria muito mais fácil para os hackers. Então, o modo de proteger é obrigar que a pessoa entre lá perto do servidor, coloque esse cabo bem aí lá no servidor e no laptop e faça essa mudança bem aí. Então, esse cabo ele tem ali algumas desvantagens que são utilizadas justamente por causa dessas desvantagens. São utilizadas para fazer essas configurações. Olha só, a sua conexão só permite 15 metros. Um cabo de, no máximo, o tamanho desse cabo é 15 metros. Ou seja, a pessoa é obrigada a ir até lá. Quer praticar esse crime, quer ir lá e vou transformar, ou fazer uma bagunça nos servidores da Google, vou fazer uma bagunça dentro dos servidores do Netflix, vou mexer no switch da escola, pois você vai ter que sair, vai ter que pegar o seu notebook, conectar com esse cabo aí diretamente lá no switch, no servidor. Tem que estar ali presencial. É justamente por questão de segurança. As voltagens que ele trabalha é de mais 3 ou menos 3 volts. Sua comunicação é serial e assíncrona. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Especifica transmissão de caracteres e transmissão de bits sem delay entre eles, já que está tão próximo. Nunca deixe a voltagem zero na linha. E por que ele utiliza a comunicação assíncrona? Não há necessidade de sincronização emissor-receptor, porque ele não trabalha com clock, não trabalha com frequência. Tá? Ele é muito utilizado, principalmente hoje em dia, na configuração, gente. Métodos de codificação analógicos. Transportada por uma corrente alternada é a onda, utilização de frequência, que trabalha com amplitude. Então é um modo que a gente já falou lá na nossa aula de rádio, que eu falei um pouco sobre rádio, falei sobre satélite, falei sobre a TV, e a gente falou bastante sobre esses métodos analógicos. Bora entender um pouco mais sobre a modulação. Modulação. Quando a pessoa fala, a transmissão da voz através do ar é conseguida pela geração de tons portadores de alta frequência nas cordas vocais, modulando estes tons com as ações musculares da cavidade bucal. O que o ouvido interpreta como fala é, portanto, uma onda acústica modulada, similar em muitos aspectos a uma onda elétrica modulada. Modulação e codificação são processos efetivados no transmissor, visando uma transmissão eficiente e confiável. A modulação é um tratamento dado ao sinal que se quer transmitir para melhor adequá-lo ao canal desejado ou disponível. Espera aí, Hildo. Então quer dizer que o modem, a função modulação, hoje em dia não é vista simplesmente da passagem de analógico para digital? Não. Por isso que a gente tendo um acesso point, a gente tendo um aparelho, até mesmo um switch que tem ali sua função de modulação, sua função de modem, é porque ele consegue adequar da melhor forma possível a frequência no devido canal. Então, se a gente estiver trabalhando com multiplexação, ou seja, a utilização de várias frequências dentro do mesmo cabo, eu ter trabalhando ali com um modem, eu estar com um access point, um switch, que tem ali em si a modulação, ele vai conseguir fazer uma melhor transmissão. A modulação pode trabalhar com algumas classificações, e isso depende muito da portadora. Onda contínua, a utilização de onda contínua. Normalmente, a onda contínua é trabalhado no rádio, a utilização de rádio AM e FM. Dependendo do tipo que você está utilizando, poderá ser AM ou FM, a frequência que você estiver utilizando. Trabalhada com pulsos, pode ser amplitude e duração. Modulação de pulso por amplitude e modulação. É utilizada em alguns equipamentos como computadores. De acordo com o sinal modulador, pode vir pelo sinal modulador analógico ou contínuo e sinal modulador pulsado e algumas modulações específicas, como a PSK, FSK e ASK. Isso aqui não importa para a gente, tá? Porque a gente não vai entrar mesmo nesse assunto, porque isso é a modulação específica para sistemas de TV. E em nosso curso não vai adentrar isso, a fazer
uso de transmissões de TV. Por que modular? Transmissão eficiente, reduzir problemas de hardware, para reduzir efeito de interferência e ruído, para alocação de frequências, multiplexagem de frequência, reduzir efeitos de interferência e ruído e para alocação de várias frequências. É principalmente esse último item, a alocação de frequências, sem dúvida nenhuma. A gente pode utilizar várias frequências dentro do mesmo canal e isso, ao fazer isso, reduz a utilização de hardwares diferentes. Por exemplo, você manda uma mensagem do teu WhatsApp para uma pessoa e o seu aparelho telefônico, o seu smartphone, é Samsung. A pessoa recebe isso através do iPhone dele. Ou seja, são hardwares diferentes. São hardwares diferentes que estão utilizando essa comunicação, mas consegue fazer uso disso. A gente pode dizer até, vamos tentar trazer esse conhecimento mais para a frequência. Eu estou com o meu aparelho aqui, tá lá, o meu aparelho um LG, e eu quero fazer uma conexão direta, utilizando Bluetooth, no seu aparelho aí, que é um Redmi. Vocês conseguem fazer essa conexão no Bluetooth? Conseguem. Por quê? Porque os dois trabalham com aquele protocolo, conseguem trabalhar com aquela frequência. Então é interessante a função de modular justamente para isso, para que possa ser utilizado nas frequências de cada hardware que você estiver utilizando ali. Classificação periódico e aperiódico. Periódico, um sinal é periódico se ocorrer repetições na sua onda. Então, normalmente, os sinais que a gente trabalha com as faixas de rádio, faixas de TV e internet, ele é visto como periódico, repete-se. Existem os aperiódicos, sem uniformidade nas suas ondas. Esse tipo de onda não interessa, um sinal que gera uma onda sem uniformidade não interessa para a transmissão de dados. Eles são vistos normalmente como ruídos analógicos, discretos e digitais. Os analógicos podem assumir qualquer valor em amplitude no tempo. Os analógicos, a gente viu lá na nossa aula sobre rádio, a gente entende que ela pode assumir qualquer valor naquilo ali. A gente pode só decidir o canal e aí ele assume o seu valor dependendo da amplitude. Os discretos são sinais definidos a intervalos regulares de tempos, representáveis por sequências de números. Normalmente, um sinal discreto, digital e discreto, ele é visto mais como de uma forma matemática. E o puramente digital são sinais também discretos no tempo e em amplitudes com codificações numéricas. Então, estes são os mais utilizados na comunicação de dados dentro da internet hoje em dia. Determinísticos e aleatório. São determinísticos se não há incerteza quanto ao seu valor em nenhum instante de tempo. Tais sinais podem ser representados no tempo através de fórmulas matemáticas. Os determinísticos são utilizados principalmente dentro do uso de sensores. Aleatórios é aquele cujo valor é desconhecido até o instante de sua manifestação. Esse tipo de sinal é caracterizado através de médias estatísticas. A gente não sabe necessariamente quanto é que vai ser, mas só sabe-se depois do ocorrido, como é o caso de a frequência de um terremoto. Só sabe-se ali que ele teve um tremor em tal estimativa somente após acontecer. O máximo que se pode fazer é só dar uma média ali do que poderá ser no tremor, mas só após ele ocorrer é que a estatística pode ser gerada, aquela frequência é gerada. Classificação dos canais de comunicação pode ser por power limit e band limit. Por poder, a limitação pelo seu poder. Sistemas cuja limitação é a potência do sinal transmitido. Por exemplo, o canal do satélite. O satélite depende justamente da distância, depende se não tem nuvens, então tudo isso depende, é esse que é a limitação do poder daquele satélite, do envio de um canal digital ali para a sua TV. Pela limitação de banda, sistemas cuja limitação é a faixa de frequência alocada, circuitos de telefonia. Meu exemplo é uma rede, uma banda de telefonia, onde eu possa ter ali algo como uma quantidade X de clientes.
Poderemos utilizar até mesmo 2.000 clientes aqui nessa faixa, nessa banda. Mais do que isso, ela não suporta. Então, é a limitada pela essa quantidade ali. Ruído. Ruído eu já falei um pouco para vocês em aulas anteriores. Ondas eletromagnéticas que tendem a perturbar a transmissão e o processamento de sinais, mensagens em um sistema de comunicação. Suas fontes podem ser internas ou externas aos sistemas, como o caso até mesmo do Sol. A nossa estrela mais próxima, ela emite ondas eletromagnéticas que interferem nas nossas comunicações, principalmente nas comunicações via satélite. Sem dúvida nenhuma, a interferência de onda eletromagnética é um dos maiores problemas, um dos maiores impasses que a Tesla, ao tentar fazer, a Tesla, a empresa que tenta fazer o uso de uma internet que vai estar em todo o mundo via satélite, esse, sem dúvida nenhuma, é um dos maiores problemas enfrentados por ela. Medida quantitativa de ruído é o nosso SNR. Então, esse ruído, essa frequência eletromagnética que causam a distorção nas comunicações, elas acabam atrapalhando principalmente os sinais de via satélite. Vocês não devem recordar, vocês estão tudo novinho aí, vocês não devem recordar, mas quando a TV era inteiramente sinal analógico, ela era puramente sinal analógico, de tempos em tempos sofria-se ondas eletromagnéticas provindas do Sol que causavam interferências em certos canais. Tinha um canal que ficava ruim e tal, então eles tinham que trabalhar sempre mudando ali a frequência, e vez e outra, canal era até mudado de sintonia por causa disso. Mas como o digital ele tem uma menor interferência quanto a isso, hoje em dia a gente não vê tanto falar sobre ondas eletromagnéticas interferindo nas TVs, mas na comunicação, no uso de redes de comunicação ainda nos satélites, acontece ainda muito dessa interferência. Bora lá continuar aqui. Então eu tenho aqui na transição de dados nos pacotes, no envio, eu tenho o uso de imagens, eu posso utilizar imagens, que essas imagens nessa transição podem ser dinâmicas, no caso um vídeo ou uma fotografia. Tal imagem, quando vai ser transportada via dados na utilização de pacotes, que elas vão ser transmitidas, elas devem ser convertidas em sinais elétricos. Para tal, devem ser escaneadas de forma sequencial. Então, o que acontece? Quando a gente vai enviar uma imagem, ela é convertida nesses sinais elétricos. Dessa forma, um sinal bidimensional é convertido em um sinal unidimensional. Fatores limitantes da qualidade de reprodução da TV. Número de linhas disponível, ou seja, a quantidade de canais disponíveis, as frequências. Eu falei um pouco sobre isso, principalmente na questão do uso dos transponders dentro dos satélites. E a largura de faixa para a transmissão do sinal de vídeo. Isso limita a resolução horizontal. Modos de comunicação. Fluxo de dados em uma rede de comunicação pode ser realizado de 3 formas: simplex, half duplex e full duplex. Então, quando eu tenho um computador conversando com outro através de... Não importa qual é o canal, não vamos importar o canal, mas eu tenho uma comunicação entre 2 computadores, ela poderá ocorrer em um desses 3 modos aí. O primeiro, simplex. O fluxo de dados ocorre em uma única direção. Ele é muito utilizado pelas emissoras de TV, de radiodifusão. No caso aqui, a emissora de TV, ela envia o sinal para o satélite e o satélite envia para a sua casa. Mas você não consegue reenviar algo de volta por esse mesmo satélite, você só recebe. E por isso é uma única via. Então, quando a gente tem uma única via de comunicação, estamos falando do tipo simplex. Half duplex. O fluxo de dados ocorre em ambas as direções, porém em uma direção de cada vez. Um modo aqui, um exemplo disso é o walkie-talkie, que para que você possa se comunicar com alguém com o walkie-talkie, você fala e aí a pessoa escuta, você libera o canal, solta o botão, libera o canal, e aí o próximo, quem está comunicando, o receptor, se transforma
num transmissor. Então é algo como, digamos que eu esteja utilizando a frequência 875 MHz para fazer a comunicação do meu walkie-talkie com você. Esse canal, essa faixa, é o que foi estipulado para a comunicação com você. Quando eu estou enviando uma mensagem para você, você recebe isso, mas a linha está interrompida. Então eu tenho que liberar o canal, por isso eu falo, fechando, aí pronto, câmbio. Aí você do outro lado, você fala câmbio, abriu a comunicação e começa a falar. Terminou? Câmbio, fecha, até encerrar todos os canais e falar câmbio, desligo. Então é um por vez. Envia a mensagem, libera o canal e recebe a mensagem pelo mesmo canal. Full duplex. O fluxo de dados ocorre em ambas as direções simultaneamente. Caracteriza alta vazão e é a utilização contínua de dados, diminuindo o tempo de resposta. Ou seja, a comunicação acontece nos dois lados ao mesmo tempo. Um bom exemplo para isso é a utilização do cabeamento através de fibra óptica. Por quê? Porque a fibra óptica, a gente tem um cabo. Vamos pensar que isso aqui seja uma visão desse cabo. Quando você envia a luz por um lado, o outro lado também vai poder enviar ao mesmo tempo sua codificação através da luz, porque não existe colisão com a luz. Mas, se a gente for pensar o caso de um par trançado, a gente vai falar um pouco mais sobre o par trançado ainda, mas o cabo par trançado, o UTP par trançado, esse cabo ele tem 8 fios, todos eles trançados de 2 em 2. Então eu tenho 4 pares. Nesses pares eu tenho dois fios que são para envio e 2 para recebimento. E os outros são para acabar com o ruído, o eletromagnetismo. A gente vai explicar isso mais adiante. Mas o que tem ali? Eu tenho 2 cabos que só estão do meu computador enviando para você. Não volta. Eu envio. Quando você envia para mim, você está enviando pelos outros 2 cabos que estão passando naquele cabo interno ali. Então eu tenho 8 fios passando nesse cabo. Então 2 desses fios são para enviar e 2 para receber e os outros para acabar com ruído interno, acabar com interferências. Mas aí a gente pode dizer que eles são um cabo UTP, ele trabalha como half duplex, mesmo sendo um único cabo, mas ele trabalha com o modo half duplex. Full duplex, somente ali a fibra óptica consegue fazer isso, ao mesmo tempo envio e recebimento pelo mesmo cabo. A informação é gerada e transmitida sequencialmente na rede em blocos de tamanho fixo, normalmente múltiplos de 8 bits. Na presença de erros, isso permite que só os blocos corrompidos sejam retransmitidos, reduzindo o tempo de recuperação de erros de transmissão. Então, vocês devem lembrar isso lá da nossa disciplina de arquitetura. Um bloco desse de 8 números, ele é enviado, isso que é a mensagem. Vocês lembram que a gente fez muita conversão, a gente brincou muito, fazendo a conversão de binários para decimal e vice-versa. Então, se a mensagem fosse isso aqui, e esse quarto número aqui, esse umzinho, chegasse apagado, perdesse no meio do caminho, a recuperação não precisava ser toda, somente aquele número ali. Seria perguntado, ei, a quarta posição desse bloco é 0 ou 1? Aí o cara respondia do outro lado, é 1, e aí completava-se. Transmissão assíncrona. A sincronização pode ser concedida de 2 maneiras diferentes. Se a informação é transmitida em intervalos aleatórios, cada dispositivo tem de ser capaz de ressincronizar no início da recepção de cada bloco. Então, a modo assíncrona, ela não funciona, não tem a sincronia, é sempre pausa e aí recebe, é de modo aleatório. Ou seja, eu tenho, vou colocar aqui, eu tenho um dispositivo, vou colocar 2 dispositivos, vou colocar um dispositivo A e um dispositivo B. O dispositivo A, ele tem, vamos dizer que esses dois trabalham de forma assíncrona. O que acontece? Eles estão configurados para se atualizarem a cada 5 minutos. Resultado, se no A eu coloco aqui, coloquei o númerozinho 1, ele
a cada 5 minutos que vai acontecer essa atualização, leva-se 5 minutos para os dois entrarem em comunicação e aí o B apareceu o númerozinho 1. Então é de tempo a tempo ele faz isso. Um exemplo de uma aplicação assíncrona são as agendas. Vantagens: existe ressincronização no início de cada caractere transmitido. Esquema simples e econômico. Sua maior desvantagem: apresenta uma carga de processamento, overhead excessivo, porque tem esse tempo de espera, uma contagem. Eu vou ter que esperar 5 minutos para ir lá e fazer a conexão de novo. Apesar de tudo, pode ocorrer ainda erros. Mesmo com essa questão de a todo tempo ele faz uma sincronia, ele revê, reinicia o dado, mesmo assim ainda pode ocorrer falha e erro. E o modo de transmissão síncrona? Na forma de transmissão síncrona, o processo é mais sofisticado, pois não existem sinais intermitentes de início e fim. Os sinais iniciais são chamados de bits de sincronização, ou simplesmente sync, e o modo de transmissão síncrono é uma maneira de transmitir bits de forma que estes possam ser recebidos adequadamente pelo receptor. Ou seja, ele não precisa de um bit de início e nem de fim, porque ele está conectado a todo tempo. Quer um tipo de transmissão do tipo síncrona? É um servidor de jogos. Você está num servidor de jogos, num joguinho de corrida, você precisa ter essa conexão direta, saber o resultado de todo mundo que está lá do outro lado, de forma atual. Vantagem: não necessita de início e de fim, está conectado a todo tempo. Facilita o uso de algoritmos de compactação devido ao armazenamento em buffer. Isso permite aumentar a velocidade de transmissão. Desvantagem: se há um erro de sincronização, todo o bloco é perdido, pois até a ressincronização a amostragem será realizada em instantes incorretos. É como, vamos pensar numa transmissão, você está jogando esse joguinho de corrida, e aí o que acontece? Sua rede dá uma quedazinha, dá uma tropeçada, você continua na partida? Não, não continua, você é jogado fora do server, não é isso? Você não acaba sendo jogado. Ah, eu estava naquela partida, eu estava ganhando, e aí deu uma falha aqui e foi jogado fora, sacado fora do meu server, não é isso? Pois é. Outra desvantagem: exige o uso de buffer de memória, o que encarece o custo do equipamento, pois os caracteres devem ser enviados em blocos e não conforme a sua disponibilidade. Então essa é uma das grandes desvantagens do uso dele. Meios de transmissão: os canais utilizados, a gente já viu que tem fibras, fio de cobre, fibra óptica, as ondas eletromagnéticas, o micro-onda, o infravermelho e até a luz, que é o nosso laser. Pessoal, aqui é parte da nossa referência que eu busquei hoje para montar essa nossa aula. Quero que vocês busquem principalmente esse livro aqui do Tannenbaum. Eu estou procurando artigos sobre ele para colocar lá no grupo para vocês, porque é uma linguagem bem fácil, bem mais fácil de entender. Então procurem o livro Redes de Computadores do Tannenbaum. Não é tão difícil de encontrar, mas eu estou procurando, para não agir como pirataria, artigos para colocar para vocês aí, textos menores para colocar para vocês no grupo. Além disso, foi buscada também referências aqui um pouco mais sobre redes até mesmo de telefonia e um pouco também de algumas aplicações utilizadas dentro das redes, os tais sinais, os nossos sinais. Pessoal, vou agradecendo a cada um de vocês ter me acompanhado aqui durante essa nossa tarde de estudo e a gente se encontra na próxima aula. Até mais!